Fala, galera. De um lado você tem um ministro da Educação, aliás, ex-ministro da Educação, pastor, com um áudio onde ele declara abertamente que ele só iria atender pedidos das prefeituras ligadas a dois outros pastores, lobistas no Ministério da Educação. Esses dois pastores são Gilmar Santos e Ailton Moura. Esses dois, sendo que um deles inclusive cobrou 1 quilo de ouro para liberar verbas para uma determinada prefeitura, são pastores que frequentaram e frequentavam o Palácio do Planalto. Bem, a Comissão de Educação do Senado convocou Milton Ribeiro e os chamados pastores aí, Gilmar e Ailton, para prestar esclarecimentos lá no Senado. E qual é a nossa grande surpresa? Aliás, surpresa nenhuma, nenhum dos três compareceu. Milton Ribeiro nega veementemente que haja qualquer tipo de influência, mas nós vimos aí esta semana que, sim, funcionários do MEC se sentiram profundamente incomodados com a ação bem perniciosa e nada republicana dos dois pastores, Gilmar e Ailton. E aí o que a gente vê nisso tudo? Desse outro lado aí, das visitas deles ao Planalto. Nós vemos o Planalto decretando então esse sigilo. E aí nós temos um terceiro ato nessa história. Um internauta questionou o presidente Jair Bolsonaro sobre por que ele pega assuntos espinhosos e coloca 100 anos de sigilo. O internauta pergunta o seguinte: presidente, o senhor pode me responder? No seu mandato, você põe sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder? E o Jair Bolsonaro, aquele que foi eleito, inclusive, com voto de grande parte dos evangélicos brasileiros, evangélicos dos quais eu faço parte há mais de 50 anos, acreditou no que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A resposta de Bolsonaro ao questionamento desse internauta foi: em 100 anos você saberá. Uma grande vergonha que os evangélicos estão causando na política brasileira, inclusive com a participação do senhor Jair Bolsonaro. Para fechar este pacote, nós vemos o seguinte: alguns senadores estão se colocando contra o surgimento da CPI do MEC com a seguinte alegação: para que não haja possibilidade dos pastores de boa fama ou dos pastores honestos não serem envergonhados na CPI. É muita cara de pau da ala governista. É muita cara de pau que eles aprendem e replicam com Jair Bolsonaro, que respondeu dessa forma ao internauta: em 100 anos saberá, e colocou um joinha. Bem, é para não saber, é para não se questionar, é para manter essa farsa de que não há desmandos no governo de Jair Bolsonaro. Como é dito por muita gente, quando não se investiga, não se descobre. Isso é um fato. Bem, minha gente, por que eu estou voltando a falar desse assunto? Por que eu estou falando de evangélicos novamente? E por que eu me identifico como evangélico, como um cristão protestante, e mesmo assim tenho essa posição crítica? Então eu resolvi voltar a investir em duas coisas aqui no canal. Se você tem acompanhado os últimos vídeos, você sabe disso. Uma coisa é voltar a falar de espiritualidade, voltar a falar do amor de Deus, voltar a falar desse Deus que é amor e que não tem nada a ver com a religião oficial, especialmente do meu segmento, que é o segmento cristão / protestante / evangélico. Deus não tem nada a ver com isso diretamente. Deus pode até estar no coração das pessoas, de muitas das pessoas que frequentam, né, as igrejas evangélicas, mas Deus não tem nada a ver. Deus tem a ver com o amor aos pequeninos. Eu tenho falado isso em algumas lives, em algumas inserções minhas aqui no canal, e você tem acompanhado isso. E o outro assunto, que é um assunto que me apaixona muito,
é o seguinte: eu não aguento mais ver pastores, líderes evangélicos, deputados da chamada ala evangélica utilizarem a mensagem de Jesus, que é uma mensagem baseada pura e simplesmente em dois pensamentos absolutos que ele ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer esse amor ser real, amando ao próximo como a si mesmo. Então, eu não suporto ver a manipulação da religião para cooptar o pensamento das pessoas. Hoje nós vemos o ideal evangélico se tornar um instrumento de ódio, de exclusão, de perseguição e uma farsa hipócrita sobre moral e moralismo. Então, esse é o assunto, e é por isso que eu vou voltar sempre a falar, fazendo essa junção, fazendo essa ligação de assuntos do cotidiano, como eu falei sobre o mendigo, né? Sobre isso, sobre o valor da mulher, e foi inserido lá o assunto fé religiosa, fé cristã. Jesus está na live aí, você pode procurar a live aí e você vai achar lá esse assunto. Então, esse é o tema. É interessante, inclusive, que eu fiz um vídeo, o último vídeo, falando sobre como um cristão deve se comportar diante da tortura. Esse vídeo teve 100% de percepções de gostei. Mas eu fiz um short bem curtinho, que está aí nos shorts, falando sobre a fala do Eduardo Bolsonaro debochando da tortura da Miriam Leitão. Interessante. Esse vídeo, eu vou deixar aqui as imagens para vocês verem, teve somente 33% de aprovação. E, espanto, 2.100 visualizações de espectadores fora do canal. O que significa? Como é que tem hater, né? Você faz uma associação séria de uma pessoa que apareceu e aparece em templos religiosos comportando-se como cristão e que debocha de uma tortura, e os haters vêm para te atacar. E se eu fosse mostrar os comentários, é que eu não tenho paciência para responder esse tipo de comentário. Vocês veriam como que é uma coisa absurda, como tem cristão disposto a atacar com ódio outras pessoas. Quem me conhece sabe que os meus comentários não são comentários pincelados no ódio. São comentários para convidar você à reflexão. Você realmente acredita num homem que, diante de uma coisa espinhosa, como esse rapaz falou lá no Twitter, ele esconde aquilo que deveria ser transparente, porque esse é um dos papéis constitucionais de um órgão da República, a transparência? Ele esconde e responde com deboche. Você realmente acredita nesse homem dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Essa é a reflexão que eu queria fazer com você hoje. Esse é o assunto que eu queria trazer para você pensar como cristão até as eleições sobre o que você vai fazer realmente. Se você vai acreditar na hipocrisia religiosa que tem reinado entre os evangélicos neste momento no Brasil, ou se você vai se voltar para o ensino básico do evangelho e praticar esse ensino, inclusive questionando políticos e líderes religiosos que manipulam a mensagem por motivos que você deveria questionar. Forte abraço. Lembre-se, a pandemia ainda está por aí, ainda tem gente morrendo de pandemia em lugares fechados. Se possível, use a sua máscara, se cuide, cuide dos seus. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço para você.